É um prazer imenso que a gente possa estar juntos, como temos estado semana após semana. E hoje, antes da gente começar, eu queria dizer a você o seguinte: se houver gente, pessoas, amigas, queridas, parentes, aí na sua casa que já estejam acordadas a essa hora e você quiser chamá-las para um tempinho de meditação, de silêncio, de paz, de reflexão na palavra de Deus, convide-as agora. Ou se você tiver amigos que sejam íntimos o suficiente, que você saiba que já estão acordados, dê uma ligadinha, dá um toque, olha, liga no canal tal, só para ele assistir com a gente, que vai ser muito bom. E hoje eu queria falar num livro do Velho Testamento, no livro de Juízes, nos capítulos 6 e 7, daí em diante, sobre um homem chamado Gideão. Ele viveu num tempo muito interessante, porque havia dois povos chamados de Midianitas e Amalequitas, que eram poderosíssimos, numerosos, tinham exércitos, muitos homens, uma população imensa com eles, de milhares e milhares. E o que acontecia é que ano após ano, quando os israelitas plantavam o trigo, e os trigais estavam maravilhosos e ondulantes ao vento, dourados, lindos, os campos cheios e os trigais encantadores, os midianitas e os amalequitas vinham justamente naquela hora da colheita, quando já estava tudo pronto, para que o trigo se transformasse em pão para a mesa dos de Israel e para crianças e adultos e milhares de pessoas. Nesta época em que as coisas estavam assim, no pontinho da colheita, os midianitas e os amalequitas invadiam sempre, devastavam, tomavam tudo, roubavam literalmente o trigo que seria o pão de milhares. E iam comer a comida que outros tinham semeado a semente, cuidado delas, era um espólio permanente, um abuso sem fim. Depois de algumas décadas com isso acontecendo, um dia, Gideão estava sozinho lá no campo dele, malhando o seu trigal e tentando ver se tirava e botava o seu trigo a salvo dos midianitas, porque ele sabia que se ele deixasse o seu trigo ali, inevitavelmente ele haveria de ser espoliado por aquela horda de milícias inimigas. Então, nesse processinho aí em que ele está guardando o trigo dele, aparece a ele um anjo do Senhor, dizendo: olha, você é um homem valente, o Senhor é contigo, e está designando você para promover uma grande libertação em Israel. E ele reuniu a todo Israel e vieram milhares de homens encontrar com Gideão para aquela peleja contra os midianitas. Era muita gente que veio. E acontece que quando ele está organizando o seu grupo para ir ao encontro dos midianitas, ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele: olha, tem gente demais com você ainda, meu amigo. Tem muita gente. Você está pensando que está mal acompanhado e com pouca gente, mas na minha maneira de ver, disse o Senhor, tem gente demais com você. E o que vai acontecer é que você pode dizer para todos os que estão intimidados, se alguém estiver tendo desarranjo intestinal, medo, aflição, suores meio gelados, calafrios, ou timidez em relação a esse enfrentamento, pode dizer para voltar para casa. E aí voltou a metade, milhares de homens retornaram. E o Gideão foi ficando apavorado, disse: já estava ruim com aquele grupo que eu tinha, imagina agora com o que sobrou. Mas Deus veio e disse a ele: olha, Gideão, ainda tem muita gente com você. Muita gente com você. E quando vocês chegarem aqui no ribeiro de água, quero que você preste atenção no seguinte: quem for e beber água de cara, se ajoelhar e começar a beber sôfrega e desesperadamente lambendo a água lá no rio, esses você vai botar à parte, vai mandar embora, vai ficar apenas com aqueles que tomarem da água do rio e a trouxerem à boca e a beberem atenta e vigilantemente. Sabe qual foi o resultado? Só 300 ficaram com Gideão, ele teve que dispensar o resto
da moçada toda, mais alguns milhares foram embora. E aí ele disse, poxa, Deus não está querendo ganhar essa guerra. Que história é essa? Eu já não ia ter chance quando vim com milhares, já não ia ter chance quando sobraram apenas alguns poucos milhares. E agora ele me reduz a 300 homens. Ele está querendo perder essa peleja e o coração dele ficou gelado. E à noite ele chega com seus homens e olha de cima do monte onde eles estavam, um lugar bosqueado, e ele vê o vale na frente dele, com os outeiros mais adiante, as montanhas posteriores ao vale, aquele vale enorme. E diz o livro de Juízes que os amalequitas e os midianitas eram milhares e milhares, pareciam gafanhotos tomando o vale inteiro. Aí ele gelou no coração e disse, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o que aconteceu é que Deus falou com ele mais uma vez naquela noite, disse, olha só, Gideão, se você está com esse medo todo, faz o seguinte, desce até o vale escondido e disfarçado, entra no meio do povo dos midianitas e dos amalequitas, que eu vou te fazer ouvir o que está acontecendo lá no meio deles. Diz aqui o capítulo 7, no verso 12 em diante de Juízes, o seguinte, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nelas, e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então tocarão também as próprias trombetas ao redor de todo o arraial dos midianitas, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havia pouco trocado a guarda, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas, e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E o que aconteceu é que os midianitas entraram num caos total, começaram a se matar uns aos outros e saíram em retirada atropeladamente, em desespero, sem entender o que estava acontecendo. Abandonaram não só a missão de espólio do trigo que eles tinham a realizar, mas abandonaram suas tendas, seus bens e o acervo militar que carregavam, os seus víveres e suas joias e suas roupas, e deixaram tudo para trás, de modo que os saqueadores se transformaram em saqueados e fugiram em pânico e pela planície, retornando para sua terra, e foram perseguidos. Agora, por que eu estou contando essa história a você? E eu tenho muita dificuldade hoje em dia de contar mesmo essas histórias tão lindas, porque tem tanta gente usando mal isso. Você liga a televisão, aí é a campanha de Gideão, aí convidam o cara para ir lá num determinado lugar,
fazer uma corrente de não sei quantos dias, colocando dinheiro ali para ver se ele tem a fé de Gideão e consegue, com os parcos recursos dele, enfrentar as dificuldades, que são multidões de dificuldades. Mas enquanto isso não fosse o fato de que toda vez que a pessoa vai lá tem que deixar uma grana, que se romper a corrente tem que voltar para o fim da fila. Se fosse uma coisa simples, por mais boba que fosse o ensino, e apenas estimulasse as pessoas a terem fé, tudo bem, tudo bem. Primitividade e compreensão todo mundo tem. Agora, o que é inaceitável é a barganha, é o negócio, é o bazar. Aí é nojento, é asqueroso. É por isso que eu fico com essa dificuldade toda, às vezes até de falar em algo que meu coração preza tanto, porque eu sei que isso está tão poluído e as pessoas estão vendo isso de uma maneira tão pagã, tão fetichista, tão feia, que dá até vontade de passar por cima, mas eu não vou fazer isso não. Eu não vou deixar que o direito de primogenitura da escritura fique entregue nas mãos dos lobos vorazes e dos intérpretes do engano, e que ficam o tempo todo tentando manipular as pessoas para os seus próprios fins gananciosos. O que eu queria falar hoje aqui com você? Interessante é que os midianitas vinham e tomavam do trigo que Israel tinha plantado e que ia se transformar em pão. Roubavam esse trigo e voltavam para casa e faziam isso ano após ano, deixando uma multidão de esfaimados, aflitos e pessoas em agonia no meio do povo de Israel. E aí Deus levanta Gideão. E Gideão, vocês ouviram a história inteira. E ele tem dúvidas. E a última dúvida é essa já adiante do exército do inimigo, quando ele está apenas com os seus 300 homens e os outros já tinham ido embora. E dá um pânico no coração dele. Ele olha, faz contas. Do ponto de vista aritmético, era inviável, né? Qualquer que fosse a matemática utilizada, o resultado era contra Gideão. Não havia meios físicos de justificar uma vitória. E ele fica angustiado. Ele sabia que ou Deus faria uma intervenção, ou do ponto de vista humano não havia saída. É quando Deus disse: olha, se você quiser saber como é que esse povo está fragilizado, disfarce-se e entre no arraial dos midianitas. E ele fez isso com um jovem que o seguia. E se escondeu lá quando ele ouviu esse sonho. 2 homens conversando. E um deles dizia o seguinte: rapaz, eu tive um sonho esquisito, aberto ontem à noite. Sonho esquisito. Eu vi um pão rodando. Um pão de cevada. Parecia assim, hoje em dia a gente diria um disco voador de pão. Um míssil de pão rodando. Zim, zim. No arraial dos midianitas, o pão rodando. De repente ele disse: o pão veio e deu contra a haste central da tenda do comandante. Eram tendas grandes. Deu contra aquela haste e a tenda caiu e virou de cabeça para baixo. E aí o outro ficou ouvindo esse sonho e disse: você quer saber qual é a interpretação? Qual é o significado? Esse pão de cevada é Gideão de Israel, que está vindo contra nós e vai nos destruir. Agora pense só. Do lado de Gideão, ele está lá apavorado, com 300 homens inseguros, e uma promessa de Deus que era loucura, de uma vitória impossível. De um outro lado, estão milhares e milhares de midianitas, com a matemática, a física e todas as lógicas materiais ao lado deles, com milhares de pessoas para enfrentarem apenas 300, com uma multidão e com um acervo enorme de recursos bélicos contra aqueles que traziam espada, cântaro e trombetas para enfrentá-los. E o que acontece é que, apesar de objetivamente os midianitas terem aquela vitória garantida e na mão, e não havia meios nem recursos humanos que pudessem fazer aquilo ser diferente, todavia eles estavam solapados num nível da existência para o qual não existe ninguém forte o suficiente para enfrentar. Sabe o que é? A consciência.
consciência de culpa. Eles estavam roubando o trigo há mais de 20 anos, roubando. Uns plantavam, eles roubavam. Eles plantavam de novo, os midianitas roubavam. E era o espólio permanente da alma, do sangue. Era uma relação vampiresca e abusiva, tirando a energia vital desse grupo humano que precisava existir, viver e cuidar dos seus filhos e tocar a vida adiante. E não tinham chance, porque havia essa multidão de morcegos que vinham uma vez por ano e chupavam o sangue deles, roubavam-lhes os trigais e, consequentemente, impediam a produção do pão e geravam fome. Agora, mais de 20 anos depois, fazendo isto, o Jung diria o seguinte: o inconsciente coletivo do grupo estava lotado de culpa. E o interessante é o seguinte, é que ninguém rouba, ninguém é perverso, ninguém abusa, ninguém sistemática e cronicamente se utiliza dos bens do outro, ninguém comete esse tipo de assinte contra a dignidade do próximo, dia após dia, ano após ano, tempo após tempo, para sempre, sem que um dia esse bumerangue não arrebente na cara desse idiota. E aí não é preciso que venha uma multidão, não. As pessoas ficam pensando que Deus tem que fazer alguma coisa para desmoronar, para destruir, para esfacelar o reino da iniquidade, o homem perverso, gelado, frio, o abusador, o roubador, o enganador, o que aparentemente segue cínico e indiferente o seu caminho, se apropriando do que não é seu, tomando do próximo, ou brincando e manipulando e usando indeterminadamente a vida do outro. E às vezes a gente fica assim de longe, assiste isso 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, fica dizendo, poxa, onde é que está Deus? Os perversos prosperam, os maus, os malignos conseguem ir levando a sua vida tranquilamente, sem que haja qualquer interrupção ou intervenção. E aí o coração de alguns que amam a prática do que é bom fica esmorecido e cansado, porque é tudo muito injusto, é muito perverso, é tudo muito safado, essa que é a verdade. Ficam aí alguns vampirizando outros, esquecidos de que Deus não precisa fazer nada, Deus não precisa dar um peteleco nessa moçada. Tem gente que fica pensando que Deus se mobiliza, sabe? Mobiliza céus e terra para destruir o homem ímpio, como dizem os religiosos. Que é isso? Deus não precisa fazer nada. O homem mau destrói-se a si mesmo. O caminho da maldade é a autodestruição. O caminho da expropriação, do abuso, da expoliação, da indignidade, da perversidade, da opressão consistente, sistemática, é suicida, é autodestrutivo. Ninguém precisa fazer nada contra esse cara, ele cai sozinho. Porque isso vai se acumulando na consciência de indivíduos que vão ficando fragilizados em suas consciências. Porque ninguém pratica a perversidade sistematicamente e fica intacto. Aparentemente o cara fica cauterizado e imune, mas lá dentro dele, na alma, as fragilizações acontecem, ele vai ruindo, ele vai se esboroando, vai se esfarinhando, vai se pulverizando, vai se tornando areia por dentro, vai perdendo a consistência, a solidez, a alma vai se enfraquecendo de um tal modo que ele não percebe, mas a fragilidade está instalada ali. Isso começa na consciência de um indivíduo, se alastra pela consciência da comunidade, vira um grande pacotão, uma camada de inconsciente coletivo. Um dia, meu querido, esse negócio chove, cai na cabeça de quem gerou, vira sonho, se transforma em arquétipo para a alma, vira simbolização, vira mensagem latente no coração, começa a produzir perturbação, fragiliza o interior do indivíduo, as insônias começam, os pesadelos se instalam,
as depressões chegam, as síndromes do pânico começam. O cara vai ficando, ele não sabe por que antes ele era o todo-poderoso, meu Deus, ele é o galinha, ele é o garanhão, ele é o cara que sabe das coisas, ele tem o poder, ele é que manda, ele é que diz, ele é que faz, ele é que acontece, ele é que decide o futuro dos outros. E agora ele não está conseguindo entender por quê, que apesar dele cuidar tão bem do corpo, por que dele se sentir um cara tão inteiro, por que dele ser tão sedutor, apesar disso, tem uma angústia, um latejamento, um borboleteamento, um medo, um pânico, uma coisa inexplicável acontecendo sobre ele. E aqui em Brasília, especialmente, há milhares e milhares de pessoas que, se estão me ouvindo, sabem que tem todas as razões do mundo para estar se sentindo assim. E o cara não sabe por quê. A resposta da palavra de Deus é simples: volta. O trigo roubado volta como um míssel de pão na cabeça do cara. Volta como um bumerangue. Ninguém deve jamais subestimar sua própria consciência. Você está pensando que você conseguiu um modo de ser senhor da sua consciência? Se tornar imune, intangível, intocável, que você desenvolveu uma crosta, uma couraça, uma proteção, um abrigo dentro da sua consciência, a partir do qual você pode fazer todas as maldades que você quiser, porque ali dentro você está protegido? Pobrezinho, coitadinho de você, não se engane, meu amigo. Não se engane, porque o pão volta sobre os midianitas e os amalequitas. E aquilo que você pega hoje, o mal que você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e pensa que encontrou a fórmula da maldade perfeita, não se engane, Deus não precisa mover uma unha, não precisa mandar nenhum anjo para te dar um cacete, não. Você é o seu cacete ambulante, você é a sua punição, você é a sua própria disciplina, você é a sua própria calamidade, você é a sua própria tragédia. E o seu pecado o achará. Agora, eu não vim aqui para desconjuntar você. Vim em nome de Jesus para ver se alerta a sua consciência, para você acordar, para parar de fazer o mal, para passar a fazer o bem. Dá tempo de você se converter na sua consciência, dá tempo de mudar valores, de subverter para o bem essa ordem perversa que você pratica. Dá tempo de uma coisa nova se acender em você, dá tempo de você iniciar um processo de virada na sua existência. Do contrário, meu amigo, a trombeta toca assim, ó, e você está correndo. O sujeito está batendo em cântaro e você está dizendo: as multidões estão vindo. É síndrome do pânico cósmica que acomete a você. Mas dá tempo de virar isso, dá tempo de se converter desse coração a bondade da graça de Deus. Foi isso que eu vim falar com você aqui hoje, convidar você para estar com a gente lá no Caminho da Graça. O endereço está passando aí. Por enquanto a gente ainda não tem um auditório, um endereço muito fixo, mas você está vendo aí, na maioria das vezes é no Teatro La Salle, mas veja aí qual é o endereço que está passando hoje, para você estar com a gente na reunião de domingo, todos os domingos, no endereço que está passando aí. E também aproveite, faça uma visitinha lá no meu site, no www.caiofabio.com. Você tem mensagens e reflexões para ler muitas vezes por dia, para ler anos, se você quiser. Está tudo lá acumulado a um clique de você. Chegue, acesse, leia e que Deus o abençoe. Eu fico aqui convidando você para estar com a gente, convidando você, sobretudo, para ouvir o que eu disse. Se você nunca puder ir lá, não tem problema, não estou atrás de dar um laço no seu pescoço, Deus me livre disso. Eu estou querendo tirar laços do seu pescoço. Agora, se você for lá, você vai ver que é um lugar diferente, não tem ninguém controlando ninguém, não tem esse esquema de religião, não é pirâmide de controle, não tem ninguém dando ideia para Deus. Todo mundo ouve a palavra, cada um faz o que quer conforme a sua consciência e ninguém enche o saco. Se você quiser vir, o prazer é enorme. Muita gente está vindo, sendo abençoada, curada, alegrada, libertada e, sobretudo, pacificada na consciência e conhecendo a simplicidade gostosa do Evangelho de Jesus. Sem religião, sem amarras, sem coleiras
e sem ninguém montado nas suas costas dizendo o que você tem que fazer. Nós cremos em Deus e cremos que o Espírito Santo é vivo e que a palavra é viva e que Deus mesmo se comunica com você. Eu aguardo você lá. Então até lá e até a nossa próxima reunião aqui nesse canal. Até lá então.